Então, vamos começar. Bom dia a todos, tá? Na aula passada, nós começamos a falar sobre predicação verbal, ok? No livro de vocês, na página, acho que 80. Observem aí para mim, no livro 3. Lá, olha para mim se é página 80 mesmo. Verbo transitivo, verbo intransitivo. Ou transitividade verbal que está aí. Não, aqui a página 80 tá só um bando de tarefa. Espera aí um pouquinho, então. É a página 75, não? Deixa eu pegar aqui. É, a página 75 mesmo, tia. Tá com preguiça de pegar. Agora vou ter que pegar de qualquer jeito. Ai. A esbrista falou certo. Quem? A esbrista falou certo. É a página 75. A página 75, né, Esbriça? Ah, é verdade. Obrigada, gatinha. Então, transitividade verbal, verbo intransitivo e verbo transitivo. Só que aqui no PowerPoint eu coloquei para vocês a predicação verbal. O que é predicação verbal? Então, presta atenção nisso aqui, porque isso aqui é super, mega, hiper importante para vocês. Até porque se vocês aprenderem agora sobre isso daqui, quando vocês chegarem lá no ensino médio, que vocês forem fazer a retomada da sintaxe, vai ser muito mais fácil, tá? Até a Leda tem elogiado, falado que os meninos que são nossos têm mais facilidade para trabalhar a sintaxe por causa disso daqui, que guardaram bem, tá? Então, o que é predicação verbal? Na verdade, é a função do verbo dentro do predicado. Então, você vai observar se ele é um verbo de ligação, se ele é um verbo intransitivo ou se ele é um verbo transitivo, tá? Então, vamos tentar agora entender cada um deles, tá? Tá aí, eu coloquei um conceito bem legal, que é o estudo do comportamento do verbo na oração. É a partir da predicação verbal que analisamos se ocorre ação ou fato, se existe qualidade ou estado ou modo de ser de sujeito. Tá certo? Então, isso é predicação verbal. Ok? Bom, aí na aula passada, nós vimos sobre os verbos intransitivos. Lembram que eu falei para vocês que o in significa não? Não tem complemento. Perdão. Sim. Não tem complemento. Então, não precisa de complemento para ter sentido próprio, ou melhor, sentido completo. Perdão, não próprio, completo. Tá? Então, eu coloquei aí um conceito. São verbos os que não necessitam de complementação, pois já possuem sentido completo. Observe essas frases retiradas de manchetes de jornais. Lê para mim, Clara. Clarice, lê para a tia as frases. Rei Hussein. Rei Hussein, da Jordânia, morre aos 63. 24.000 casam-se ao mesmo tempo. Segunda parcela do IPVA vence a partir de hoje. Então, eu preciso dizer que morreu? O próprio verbo morrer já não te dá margem para você entender que morreu? Foi-se dessa para melhor? Sim. Casou, foi lá, coitado, ó. Ó, coitado. Se ferrou. Casou. E vencer. Preciso dizer que, uhul, ele venceu a mais. Quer dizer, o verbo morrer, casar e vencer, por si só, já traz um sentido completo. Diferente do verbo transitivo, que é aquele que não expressa a ideia completa de ação, ou seja, ele necessita de outro termo para completar o seu sentido. Por isso é chamado transitivo. Isto é, a ação transita até o objeto para completar seu sentido. É mais ou menos assim, eu chego na Clara e falo assim, Clara, eu comi. Aí a Clara vai falar assim, tia, eu sei que você é comilona, mas você comeu o quê? Eu comi uma tapioca, ó, deliciosa hoje. Certo? Então, o verbo comer, querendo ou não, ele precisa de algo mais para nós entendermos ele. Certo? É a mesma forma o verbo comprar.
Da mesma forma, o verbo, por exemplo, compartilhar. Porque se eu compartilho, eu tenho que compartilhar alguma coisa. Vocês entenderam? Então, portanto, para que a frase tenha um sentido completo, o verbo transitivo necessita do complemento verbal ou objeto. E aí chegou onde eu quero. Ó, o verbo transitivo pode ser, presta atenção, transitivo direto. É quando o complemento vem ligado ao verbo diretamente, sem preposição obrigatória. Quem é família? Manoel. Emanuele. Ah, tá. Então, voltar aqui, ó. Então, transitivo direto é quando o complemento vem ligado ao verbo diretamente, sem preposição obrigatória. Agora, vamos lembrar, quem são as preposições? Vamos lembrar das preposições que a gente usa geralmente? A, até, de, do, o A, o A com crase, né? O A com crase, deixa eu colocar o A com crase, o para, o que mais? Que a gente geralmente usa. Em, o que mais? Sobre, né? Então, essas preposições aí, elas não existem quando o verbo é transitivo direto. Por exemplo, olha só, nós escutamos, eu vou colocar aqui, ó, vou destacar. Nós escutamos nossa música favorita. O escutamos aqui é o verbo, certo? É o verbo, escutamos. Ok? Se eu escuto... Ih, caramba, coloquei... Espera aí, coloquei uma cor ruim aqui. Ó, se nós escutamos, eu tenho que escutar alguma coisa. O que eu escutei? Música. Nossa música favorita. Aí, detalhe, Eloá, aqui, nós, por acaso, temos alguma preposição? Eu acho que sim. Temos, não. Olha só. Não, eu ia falar o nossa. O nossa, meu amor, é um pronome. Nossa, tá, vossa, vosso. Tá? Tá. É um pronome plural. Tá certo? Aqui não existe. É diferente, por exemplo, aqui, ó. Transitivo indireto. Olha só. Vou colocar aqui, ó. Eu gosto de sorvete. Certo? Então, o gosto aqui é o verbo. Ok? Eu gosto de quê? Sorvete. Então, aqui nesse caso, eu tenho uma preposição. Que é ok. Vou até colocar uma cor diferente aqui, ó. Eu vou colocar... Eu pensei que tá. Cor verde. Tá? Ok? E nós temos o verbo transitivo direto e indireto, ou bitransitivo. É quando a ação contida no verbo transita para o complemento direto e indiretamente ao mesmo tempo. Então, se eu conto, por exemplo, ela contou tudo ao namorado. Ó. Se ela contou o quê para quem? Do namorado. Então, aqui nós temos dois complementos. Olha só. Nós temos dois complementos aqui. O tudo, que é o objeto direto, que a gente vai dar nome. E ao namorado. Deixa eu colocar outra cor aqui. Perdão. Tia, Oi. depois você não vai colocar esse slide na plataforma? Mais ou menos. Ao namorado. Ó. Por que mais ou menos? Eu quero que você preste atenção por enquanto. Bora. Eu tô prestando, mas depois eu vou fazer resumo. Como que eu vou conseguir fazer resumo se eu não tiver...
isso daí explicadinho. Tá bom, criatura. Presta atenção. Olha só. Então, contou. Contou o quê? Tudo. A quem? Ao namorado. Namorado. Tá? Então, aqui nós temos 2 complementos. Eu vou até colocar uma barrinha aqui para vocês observarem, que são 2 complementos. Tá? Então, quando se fala em verbo intransitivo, é aquele que não tem complemento. Certo? Agora, o verbo transitivo, ele pode ser direto, ele pode ser indireto, ou ele pode ser direto e indireto. Eu prefiro esse nome aqui, ó. Ele pode ser bitransitivo. Intransitivo. Bitransitivo. Tá? Quando ele precisa de 2 complementos. Então, como é que funciona isso daqui, ó? Uma dica que eu vou dar para vocês. Todas as vezes que vocês forem analisar o verbo, vocês, para saber se é objeto direto ou objeto indireto, você tem algumas perguntinhas para fazer. Tá? Por exemplo, eu amo você. Eu amo o quê? Você. Então, você vai funcionar como objeto direto. Tá? Quem é que está com esse áudio abençoado aí atrapalhando? Vitor Gabriel. Parece que ele não está na aula, sei lá. Vitor Gabriel, fecha o seu áudio, por favor. Fecha o seu áudio. Obrigada. Então, por exemplo, quando eu falo assim, eu gosto de você. Então, eu gosto de quê? Tá certo? Você. Isso. Você. De você. Esse de você vai junto, Eloá. É isso que eu estou mostrando. Tá? Eu vou fazer o seguinte. Vou parar aqui. Vou ali para a luz. Vou mostrar. Professora. Vou mostrar de forma mais prática. Fala. Professora, tipo, quando a gente vai marcar a preposição na frase, a gente tem que... Ou, exemplo, eu coloco só o de ou de você? De você. Entendi. Porque não é só a preposição que é importante, Eloá. É todo o... Espera aí um pouquinho. Falem para mim aí a hora que estiver bem encaixadinho. Tá bom? Tá. Tá. Tá? Tá bom. Eu vou colocar aqui algumas frases para vocês. Ó. Eu comi tapioca. Vou colocar tudo eu aqui. Eu preciso de você. Eu informei o assunto a vocês. Certo? Bom, aqui eu tenho 3 frases. Tá certo? E eu vou colocar uma quarta. Eu cheguei na hora. Agora eu quero que vocês observem o seguinte. Primeiro, descubra para mim quem são os verbos. Comi, preciso, informei e cheguei. Tá certo? Acharam? Já. Então fala para mim. Alguém fala para mim. Comi, preciso, informei e cheguei. Preciso, informei, cheguei. Tá. Cheguei. Agora vocês vão observar o seguinte. Os 4 verbos que estão aqui, certo? Nenhum deles trabalha o estado, modo de ser. Por quê? Porque não é verbo de ligação. São todos verbos que exprimem ação, certo? Comer, precisar, informar, ligar. Agora eu pergunto para vocês, dentre as 4 orações, qual é a oração que o verbo é intransitivo? Que não precisa de complemento para ele ter sentido completo. Comi? Eu comi, tia.
Eu quê? Eu acho que não, porque se eu comi o quê? Isso, ó, exatamente. Eu não tô vendo o é quadro. esse o raciocínio que você tem que usar. Muito bem. Cheguei. Quem falou cheguei? Júlia Carvalho. Júlia Carvalho? Muito bem, Júlia Carvalho. Eu cheguei. Não importa o horário que eu cheguei. Não importa o lugar onde cheguei. Certo? Ou não importa o modo como cheguei. Eu cheguei. Então, essa número 4 Já aqui, sei. ó, o verbo, ele é intransitivo. Ok? Então, ele é intransitivo, não tem mais nada, acabou. Agora, os outros 3 são transitivos, certo? São transitivos. Agora, eu pergunto para vocês. Vamos analisar aqui. Quem é transitivo direto? Quem é transitivo indireto? E quem é o bitransitivo? É preciso, transitivo direto. Vamos lá. Por que é transitivo direto, comi? Porque se eu comi ou Eu comi algo. o que eu comi? Tapioca. Tapioca. Certo? Tapioca. Então, ele é direto. Se eu preciso de quê ou de quem? De você. De você. De Aqui, você. Eloá, De você. eu tenho uma preposição. Tem? O de? Sim. Então, Sim. aqui é transitivo Indireto. Então, o direto é que não tem preposição? Não tem preposição. Tá vendo? Ó? Ah, tá. Não Já tem vai direto preposição. do trem mesmo. Já. O indireto tem. É mais ou menos assim. Eu estou Entendi. aqui, Vou dar a uma Pompom indireta. está aqui. Ela está deitadinha. Hoje ela está comportada. Certo? Faça de conta que eu quero chamar a atenção da Bombom diretamente. Então, eu falo assim, Bombom, acorda. Ela vai acordar. Mas eu não quero ser direta. Eu vou pedir ajuda ao meu esposo, que está aqui também. Aí eu falo assim, Marcos, fala para a Bombom acordar. O Marcos vai ser usado como se fosse uma preposição. Entendeu? Então, Agora ele entendi é mesmo. direto Antes não por tava quê? entendendo nada, Porque não. sempre vai ocorrer uma preposição entre o verbo e o complemento aqui. Entendeu, Eloá? Entendi. Entenderam, Ô, menino? tia. Entendi agora, professor. Tia. Oi. Então, você meio que tem que fazer uma interrogação com o verbo, tipo assim, eu preciso, tipo assim, você precisa de quem? Isso É aí, isso? Frederico. Essa é a pergunta. Essa é o questionamento. Aqui no direto é o quê? No indireto é de quê? Que aí você vai saber que é Ah, indireto. tá. Só o fato de ter usado de quê, você já sabe que é indireto. Tá? E na 3 aqui, ó, eu informei. Eu informei o quê? O assunto. O assunto. Assunto. Então, aqui eu Assunto. tenho um complemento. Mas se eu informo alguma coisa A alguém. vocês. Eu informei Então, esse assunto a quem? a vocês. A Então, é vocês. bitransitivo. Esse A aqui, ó, não é artigo, é preposição. Então, é bitransitivo esse? Esse é o bitransitivo. Entendi. É o bitransitivo. Por quê? Porque tem dois complementos. Complemento 1, complemento 2. 2. Certo? E aí, Certo. uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês. Todo verbo transitivo, ó, presta atenção. Todo verbo transitivo tem os seus complementos. E esses complementos têm um nome, chama-se complementos verbais. E são 2 complementos verbais. Tapioca é um complemento verbal. De você é um complemento verbal. O assunto a vocês são complementos verbais. E tem nomes. A gente dá nome a eles. Por exemplo, esse complemento que vem sem a preposição, eu vou chamar ele de objeto direto. Porque completa o verbo sem a preposição. Aquele que vem com a preposição,
eu vou chamar de objeto Objeto Indireto. indireto. E quando tiver os dois? Direto. E quando for os dois, você tem um objeto bitransitivo. direto mais, Indireto. mais Objeto. um objeto Direto. indireto. Ah, tá. Não é só Que no um caso nome só. Esse daí não seria o bitransitivo, não? O Sim. bitransitivo é o verbo. O verbo. A gente está dando nome aos complementos, Ah, sim, entendi. tá? É para que você... Ó, eu falo bitransitivo por quê? Agora eu vou explicar por que eu prefiro bitransitivo, o nome, bitransitivo. É mais fácil falar bitransitivo do que verbo transitivo, direto e indireto. Indireto. Entendeu, Frederico? Por isso, tá? Alguma dúvida aí ainda? Não. Não. Então, eu vou voltar de novo lá no slide. Apesar de que agora vai acabar esse link, eu não quero que vocês deixem de entrar no outro, tá? Por quê? Porque a gente não finalizou. Então, olha só. Lá no PowerPoint que eu preparei para vocês, deixa eu voltar nele lá. Olha só, aqui, ó. Transitivo direto. Qual é a perguntinha, Frederico, que eu faço para o transitivo direto? O quê? Transitivo direto. De que? Vocês viram que eu não coloquei aqui o de, por quê? Porque é uma preposição, pode ser qualquer preposição, tá? O transitivo direto e indireto, que seria o verbo bitransitivo, você trabalha os dois, objeto direto e objeto indireto, tá? Aí é esse quadrinho aqui que eu quero que vocês observem, ó. Deixa eu colocar na tela grande. Vou voltar lá. Aqui, ó. Estão vendo? Então, são dois complementos verbais que o verbo transitivo tem. Lê para mim, Eloá. Objeto direto. Complementa o verbo sem preposição. A ausência de segurança... A ausência de segurança acarreta a violência urbana. Então, Todos o verbo têm acarretar interesse... aqui, ó. Se acarreta, se tem como consequência, qual seria a consequência aqui? A violência urbana, tá? Todos têm interesse no novo projeto. Ó. Tem interesse. Victor Gabriel, feche seu áudio novamente, por favor.